Bom, galera, finalmente eu consegui um Toyota Corolla para testar. Fazia tempo que vocês estavam me pedindo, né? E conseguimos simplesmente o último modelo. Conseguimos um 2019, só que é o GLI modelo couro. Vamos conhecer ele um pouquinho melhor? Bom, vocês vinham me pedindo há um bom tempo que eu fizesse um vídeo sobre o Corolla e eu estava com uma grande dificuldade de conseguir um. E eu finalmente consegui o modelo GLI 2019. O GLI, para quem não sabe, é o modelo de entrada. A linha do Corolla hoje conta com o XEI acima dele, depois o XRS e por último o Altis. Esse aqui parte dos R$91 mil, na verdade R$90.990, que é quase a mesma coisa. Acima dele a gente tem o XEI, que está R$105.990. Depois o XRS 111.990 e por último o top de linha, o Altis, que é 118.990. Pois bem, antigamente a gente tinha a versão GLI normal e a Upper. A Upper ela foi substituída pela versão couro, que é exatamente essa que vocês estão vendo agora. E a gente tinha também no passado, quando surgiu essa versão couro, a versão tecido. A versão tecido era aquela mais simples da linha, era aquela que custava menos de 70 mil e ela era voltada a frotistas e PCD. Pois bem, obviamente, além do banco de tecido, ele tinha algumas coisas a menos, como por exemplo as rodas de liga leve, que eram rodas com calota, e alguns outros detalhes internos. Essa versão ela deixou de ser produzida no final de 2017. Inclusive tem uma procura muito grande no final desse ano, porque a Toyota comunicou os frotistas e eles correram para comprar esse carro, porque sabiam que o próximo seria bem mais caro. Na verdade, a diferença entre o tecido e o couro era de R$23 mil. E muita gente até criticou, né? Porque o couro não justificava essa alta diferença. Mas, enfim, tá aqui o carro e nós vamos mostrar para vocês hoje o que ele tem de bom e talvez não tão bom assim. Essa aqui já é a 11ª geração do Corolla e ela sofreu um facelift no início de 2017, já como modelo 2018. Para o modelo 2019, as mudanças não foram tão grandes assim, basicamente mudou a cor das rodas. Antes ela era pintada de cinza claro e agora está de cinza escuro. Pois bem, mas o Corolla ele veio para o Brasil em 1993, já em sua 7ª geração. Isso porque o Corolla ele é um dos carros fabricados há mais tempo no mundo, ele é fabricado desde 1966, lá no Japão. Hoje, ele é o carro mais vendido de toda a história do mundo. Por quê? Porque ele é oferecido nos 5 continentes, na maioria dos países. Ele não é, obviamente, um carro barato, em alguns mercados até é, como os Estados Unidos, mas ele tem uma ampla rede de distribuição. Quem vem em segundo? A Ford Picape da série F, que daí pode ser a F-150, 250 ou 350. Em terceiro lugar veio o Volkswagen Golf. E em quarto lugar, o Fusca, aquele que liderou muitos anos esse ranking de carro mais vendido do mundo. Ele perdeu essa posição porque ele já, obviamente, já está há algum tempo sem ser produzido. Mas o Fusca também merece nosso respeito. Quando esse carro veio para o Brasil, ele veio só na versão LE, que era a mais luxuosa. No ano seguinte, em 94, veio a versão DX, que vinha equipada com motor um pouquinho menor, que era 1.6, enquanto o outro era 1.8. Mas ela tinha uma característica que marcou o povo brasileiro. Primeiro, era um carro muito bem acabado, né? Tinha uma potência muito boa do motor, era econômico e tinha uma alta confiabilidade mecânica. Posso dizer isso para vocês por experiência própria. Meus pais tiveram um e ele durou 7 anos na mão da minha mãe, que é uma destruidora, e simplesmente nunca deu nenhum tipo de problema. O problema que ele teve foi desgaste nas escovas do motor de arranque, porque simplesmente a minha mãe não sabia dar o arranque do carro. Ela virava a chave e continuava tocando o motor de partida depois que o carro já tinha pego. E vale lembrar que essa 7ª geração ela era toda importada do Japão, e era exatamente o mesmo carro vendido nos Estados Unidos. A 8ª geração veio para cá em 1998 e ela não fez sucesso nenhum. Por quê? Porque ela tinha um design muito diferente do antigo. Ela tinha os faróis redondinhos e ela tinha uma grade na frente que infelizmente ficou conhecida como sendo uma grade de assar carne. Ficou realmente esquisito, e ficou tão esquisito que a Toyota resolveu nacionalizar o carro ainda em 98, só que com um desenho totalmente diferente, feito exclusivamente para o mercado brasileiro. Agradou bem mais o gosto do consumidor.
Como vocês puderam ver, a Toyota ela é bastante conservadora nas alterações, e isso faz parte da estratégia da marca. Eles não costumam mexer muito no projeto, porque em time que está ganhando não se mexe. Então, normalmente quando eles fazem uma alteração estética na parte de fora, eles não mexem na parte mecânica. E foi exatamente isso que aconteceu na reestilização dessa 11ª geração. Em relação à versão que veio em 2014, mudou o quê? O desenho da grade um pouquinho, o desenho do para-choque, né, uma entrada falsa de ar aqui e tal. Pouquíssima coisa. O que eu achei muito legal nessa versão GLI é que ele abandonou aquela roda meio esquisitona, que parecia assim meio simples, né? E adotou a roda que antigamente vinha nos modelos mais caros, como o XEI e até mesmo no Altis, né? Tá, mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre o desenho da frente aqui. Os faróis eles são duplos, porém não são xenon, como acontece nas versões mais caras. Ele tem o DRL aqui embaixo, que nem o desenho da versão antiga, porém não é aquele DRL novo, que é aquele filete de LED maior que atravessa quase todo o farol. Ele já vem com o repetidor de seta nos espelhos e uma coisa que eu acho muito importante que está relacionada com a segurança, freio a disco nas 4 rodas. Infelizmente tem carros dessa categoria que ainda não tem. E como vocês puderam ver, essa versão mais simples não tem os faroletes, só a partir da versão XEI. Essa versão GLI ela usa o motor 1.8 16 válvulas com duplo variador de fase nos comandos. Ela também tem corrente de comando no lugar da correia, o que é bem interessante porque diminui o custo de manutenção do carro. E ele tem 144 cavalos andando a etanol e 139 a gasolina. O torque dele fica em 18,6 a etanol e 17,7 a gasolina. O 2.0 é obviamente um pouquinho mais potente que ele, mas o que é interessante é que a 4 rodas mostrou que apesar de ele ter 10 cavalos a mais, o tempo de aceleração do 0 a 100 desse carro aqui é mais rápido, 0,3 segundos mais rápido do que o 2.0. Difícil de entender, né? Além de tudo isso, esse motor aqui não tem o tanquinho de gasolina para partida frio quando está andando só etanol. E no final das contas, eu vou te dizer que essa versão GLI, que é a única que vem com motor 1.8, ela até se torna bem interessante. Nós vamos descobrir andando que ele não faz muita diferença o motor mais potente que vem nas outras versões. Bom, a chave desse carro aqui ela é uma chave do tipo canivete, com controle de abertura das portas do porta-malas aqui. Pois bem, uma coisa que é engraçada, ele não tem nenhum tipo de botão aqui que tu consiga abrir o porta-malas, só lá dentro naquela alavanquinha, que é via cabo, assim como era no Etios e o Corolla desde que veio pra cá, né? Mas tu pode abrir por aqui. Então, aperta e segura. Ele não sobe porque ele não tem força nas molas para isso, mas ele já abre o porta-malas para ti. O porta-malas dele tem 470 litros, não é o maior da categoria, e o que é engraçado, ele perde inclusive para o irmão menor dele, que é o Etios, que tem 562 litros. Mas, ainda assim, é um tamanho bem considerável e que dá para levar muita coisa. O que é legal nesse porta-malas? Obviamente, para um carro de 91 mil reais, se espera um acabamento bem interessante. E é o que a gente encontra aqui. Tu não vê nenhuma parte de lata aparente, nem mesmo os bracinhos, que não são fotográficos, estão expostos. Esse carro aqui ele tem um step do tipo convencional, não é aquele temporário. A única coisa que eu não gostei muito é que para chegar lá, tu tem que tirar o triângulo, que vem nessa bolsinha aqui bem estilosa, mas ela atrapalha e tu não consegue levantar a tampa dele. E olhando aqui atrás, vocês podem ver que esse facelift mudou a sinaleira, um pouquinho o desenho do para-choque, e o que é engraçado, apesar desse carro custar 91 mil reais, ele não vem com sensor de estacionamento. Mas isso é algo que entrou na negociação e quem comprou esse carro aqui acabou ganhando isso de graça, instalado na concessionária com garantia. E mais um último detalhe, essa versão aqui é a branco perolizada, custa R$ 1.750 a mais do que o preço de tabela. Claro que entrou junto na negociação e também saiu na faixa, né? Bom, galera, como de costume, vamos começar dando uma olhada no espaço interno aqui por trás. E aí? O que tu achou? Muito grande. Cara, Excelente. mais ou menos. Eu achei realmente o espaço aqui assim, lateralmente e para as pernas, muito bom. Agora a Pra minha cabeça. cabeça está encostada no teto. É que eu não tenho problema na cabeça, então... É, mas não é só o cabelo, assim, sabe? Às vezes o cabelo espetado fica encostando, dessa vez não. Ele tem uma caída aqui para trás para acompanhar a linha do carro e eu tô encostando com a cabeça aqui nessa forração. Talvez, se tivessem feito igual o Etios, o Focus e alguns outros carros onde eles fizeram um rebaixo só nessa forração aqui, teria facilitado para mim. Mas aí eu não sei também se dava, né? Porque depende muito da estrutura do carro, enfim. Bom, o fato é, esse carro aqui tem os bancos de couro, bem confortáveis, mas eu vou dizer que o Corolla nunca foi um carro conhecido por ser confortável atrás. Quem já viajou atrás sabe disso. Não Só teria jeito, então... mas essa versão aqui melhorou bastante, tá? Então, inclusive, eu tô me sentindo muito bem aqui.
E ele tem, além do banco de couro... Tem uma cor muito bonita, inclusive. O Gustavo adorou a cor do banco. Ele tem o encosto de cabeça para o terceiro ocupante, o cinto de 3 pontas no meio também, e aquele apoio de braço com o porta-copos aqui no centro. Vou dizer assim, ó, cabem 2 adultos tranquilo aqui atrás, com um pouquinho da restrição do teto. 3 adultos até entram, mas vão ficar um pouquinho apertado pro tamanho, assim, pro tamanho do carro, né? Mas dá pra fazer uma viagem com 3 adultos também. Isso, mas mostra tuas pernas também, então, Felipe. Boa. Esqueci de mostrar esse pequeno detalhe, né? Ó, do banco aqui, ó, tô bem folgado. O banco tá regulado pra mim, tem 3 dedos do banco. Então, ele realmente tem bastante espaço aqui. E outra coisa que é bem legal é que o túnel dele é bem baixinho. Quase não tem, né? Não, quase não tem. Deve ter o que ali, uns 2 centímetros, pra não usar a medida dedo do Felipe. Praticamente não tem túnel aqui. Quase não tem túnel. E além dele não ter túnel, ele não tem saída de ar do ar-condicionado aqui atrás. Porém, o espaço desse console aqui é bem grande, ó. Cabe o meu pé 45. É difícil achar um carro que tem esse console e meu pé 45 entra inteirinho aqui. Uma outra coisa que a gente pode citar também são os apoios aqui, né? Mesmo com o carro tendo airbag de cortina, né? Inclusive tem gente que já falou que tem certos carros que não vêm aí por causa do airbag de cortina. Não é verdade. Esse carro aqui, ele recebeu o controle de estabilidade e de tração no modelo 2018, que já é essa versão aqui que a gente está testando, né? Esse aqui na verdade é 2019, mas 2018 já tinha. E ele também recebeu 7 airbags. Então, além dos 2 obrigatórios por lei lá na frente, ele ainda tem os 2 laterais dos bancos dianteiros e o de cortina que vem lá da frente, começa lá na coluna A e acompanha até aqui atrás. É um airbag só, mas é um airbag que atravessa o carro inteiro. E com isso ele conseguiu atingir a estratégia da Toyota, que é 4 ou 5 estrelas em toda a linha de carro deles. E aí vale uma pequena explicação. Por que a Toyota esperou tanto tempo para colocar o controle de estabilidade de tração no carro premium dele aqui, pelo menos premium aqui no Brasil, né? É relativamente fácil de entender. As montadoras, elas trabalham sempre com o menor custo possível para aumentar a sua margem de lucro. Não estou falando que o carro é barato, o carro é caro. Porém, a Toyota, ela preza a segurança dos seus ocupantes. E quando mudou os critérios do Latin NCAP, que começou a ser obrigatório o controle de estabilidade de tração para tirar notas acima de 3 estrelas, ela deu um jeito de colocar no seu carro quase top de linha, né? O Camry é o top de linha, mas o Corolla hoje é o que mais vende. E aí, se vocês analisarem bem, o Etios modelo 2019 também veio com esse recurso. Por quê? Porque provavelmente quando ele for testado de novo no Latin NCAP, eles não querem ter a nota rebaixada. O Etios tinha 4 estrelas e a Toyota quer que no mínimo ele mantenha as 4 estrelas. Não, uma outra coisa que a gente esperava e graças a Deus tem, cara, o acabamento aqui atrás é muito bom das portas. Ele chega a ter soft touch até... Não tem aqui. Não, tem sim. Ele chega a ter soft touch na porta traseira. Aqui atrás a gente tem couro na porta e soft touch aqui em cima. Então realmente é um acabamento muito esmerado mesmo. Vamos ver lá normal na frente. Pro preço do carro, né? Hã? Normal pro preço do carro, né? É por isso que eu falei, a gente esperava já, né? Tá, Gustavo, tu falou bastante do acabamento lá atrás e tal, mas o que tu achou aqui na frente, cara? Cara, o acabamento aqui é excepcional. Acho que vou te dizer que é um dos melhores que nós já pegamos, até com carros mais caros. Ele é soft touch por tudo, tanto na parte em cima, quanto na parte do meio, quanto na parte embaixo. Normalmente o pessoal faz aquele soft touch só na parte de cima, assim, pra dar uma escondida assim no resto, né? Mas não, o carro é todo soft touch. É impressionante esse tipo de acabamento. E, né, com costura aparente, é realmente o diferencial do acabamento do carro. Black piano. Vale lembrar que essa aqui é a versão de entrada. Eu sei que é caro, eu sei que versões dos concorrentes como o Cruze tem bem mais opcionais do que esse, né, no mesma faixa de preço. Mas quem compra um Corolla hoje, cara, não compra pensando só em equipamentos, acessórios e tudo mais. Quem compra o Corolla hoje compra principalmente a reputação da marca e a confiabilidade mecânica. Então, essa reputação, ela é importantíssima na hora que tu for revender o carro. Para quem não sabe, eu vendi o meu Etios, né? Para quem não sabe que eu tinha um Etios também, eu tinha um Etios. Pois bem, vendi o meu Etios, em 2 anos eu perdi R$ 3.600. Cara, isso é quase nada, quase nada. Eu perdi 7% do valor do carro. Então, o valor de revenda dele é muito bom. E o Corolla, obviamente, tem a fama e a reputação de ser melhor ainda do que o Etios de revenda. Então, quem compra pensa nisso. O Corolla é um dos carros que menos desvaloriza hoje em dia no mercado brasileiro. E essa versão GLI é que menos desvaloriza do Corolla. É impressionante. Pois é. E aí, gente, a gente olha assim, ó. O GLI não tem o kit multimídia. Não tem. Ele tem um rádio extremamente simples para o preço que o carro cobra,
mas é um rádio bom. É exatamente o mesmo rádio do Etios que eu tinha, porém ele é com uma frente diferente. Então ele tem um Bluetooth bom, que eu já testei, já vi que é bom. Ele pega rádio bem, ele tem as entradas USB ali, ele tem o básico, né? Tu consegue atender o telefone pelo Bluetooth aqui no volante, porque ele tem os comandos aqui também. Então o que é diferente nele mesmo é os comandos do computador de bordo. As versões mais caras tem aquele botão aqui assim que tu consegue selecionar as opções, e esse aqui só tem um botão único. Por quê? Porque o computador dele é bem simples, ele tem, além dos instrumentos analógicos que mostram a rotação do motor, velocidade e combustível, ele tem ali embaixo no digital a temperatura do motor, a temperatura externa, em que marcha está, que aqui a gente está em parque porque está parado, e ali embaixo então o que é o simples do computador mesmo, que é o trip A, trip B, aqui a média de consumo. Vocês vão ver que esse carro está fazendo 4,8, mas assim, ele quase não andou, ele está com 160 km e só andou na cidade, trechos muito pequenos, então não é uma média real. Aqui a autonomia do tanque e a velocidade média. Parado, a gente está com 0, né? Outra coisa que é bem simples desse carro, o ar-condicionado não é digital e muito menos dual zone. Mas, vou dizer assim, não precisa mais que isso, ele já funciona muito bem. Claro que quem compra um carro premium, às vezes quer um pouco mais do que isso. Então, escolha a versão a partir da XE, que já tem o ar-condicionado digital. A gente tem aqui na frente da alavanca de mudanças uma tomada 12 volts, um porta-trecos bem pequenininho. O câmbio desse carro é o CVT com 7 marchas simuladas. Ele só não tem a opção do Sport, mas ele tem a opção de colocar no manual aqui para trocas simuladas manuais. Não chega a ser uma troca de marcha, né, mas simula isso. Ele tem os porta-copos aqui, com essa opção de estender ele um pouquinho, tirando esse suporte do meio. Aqui nós temos o encosto de braço, né, que ele tem duas áreas. Essa primeira aqui. 2 níveis, uma bandejinha, né? E depois o outro. Cabe bastante coisa dentro. E é sempre bom ter um encosto de braço, né? Ah, isso é verdade. Ele tem vidro elétrico nas 4 portas, porém original de fábrica ele só vem com auto-down no motorista. Esse aqui ele tá com sistema de One Touch para todos eles, porque também foi uma negociação da concessionária, também entrou de graça no pacote. Aqui o botão de abrir ou fechar as portas e em cima o botão de travar os vidros. O que eu não gosto nesse sistema? Se tu trava ele trava todos os vidros, inclusive quando tu tenta abrir pelo lado do motorista, ó. Tô apertando aqui e o vidro do Gustavo simplesmente não abre. Eu tenho que soltar o botão para daí sim conseguir abrir. Normalmente só tranca os traseiros às vezes, né? Por causa de uma criança, alguma coisa assim, né? Agora que eu peguei o Fox de volta, o Fox ele tem justamente essa opção. Ele só trava os vidros traseiros, o que eu acho bem mais útil. Mas o Etios também era assim, né? Como vocês puderam ver, o painel dele é meio simples e ele é diferente do painel das outras versões. As outras versões têm um computador de bordo de verdade, bem grande no meio, né? Com várias informações, inclusive até a pressão dos pneus. E não é só isso que esse aqui não tem. Ele, por exemplo, não tem, que surpreendeu o Gustavo, espelho de cortesia no lado do motorista. Tem no lado do passageiro. Mostra aí, Gustavo. Mas aqui, desse lado aqui... Olha que bonito. Tem luzes de leitura individuais, que eu já acho bem interessante. E aquela que eu sempre gosto, né? A luzinha no centro do carro, que ajuda a iluminar lá atrás, quando está com criança dentro. E como essa versão aqui tem controle de estabilidade, ele também tem a opção de desligar ele aqui. Mas isso é uma coisa que acaba não sendo necessária, né? E eu tinha falado antes da abertura do porta-malas. Essas alavanquinhas aqui são clássicas no Corolla. Aqui tu abre o porta-malas e aqui a tampa de combustível, tudo via cabo. O dinheiro só tem um pouquinho. Eu queria comprar um carrinho. O meu dinheiro é pouquinho. Eu cansei de ser pobre. E aí, tá cansado de ser pobre? Então inscreva-se no canal Contabilidade TV. Aprenda sobre educação financeira e realize finalmente o sonho de comprar aquele carrão. Mas tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.